Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Associação Espírita Abrigo aos Aflitos. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2026. Nós recebemos várias mensagens, né? Assim que nós chegamos à Casa Espírita, lembrando que essas mensagens têm um número anotado à mão e no final da palestra, depois da palestra, haverá um sorteio de alguns brindes. Então, verifiquem depois, por favor, qual o número da sua mensagem. Um número que fora anotado à mão, certo? Entre as mensagens que nós recebemos, nós temos uma aqui e vamos lê-la para vocês. Saudade e amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. Emmanuel. Mensagem psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Nós vamos convidar a nossa companheira e irmã Dejanira para que faça a prece inicial da noite. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, a fim de que possamos aproveitar a mensagem da noite que nos é trazida pelo palestrante, que com certeza trará as notícias do Evangelho, que tanto nos faz bem e são necessárias para as nossas vidas. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de oração, que tanto nos acolhe, que nos acalma, que nos beneficia espiritualmente, que quando aqui chegamos, trazemos as nossas preocupações diárias, muitas das vezes as nossas dores, e com certeza saímos daqui renovados pela espiritualidade maior que sempre se faz presente neste local, que nos recebe assim que chegamos, trazendo para nós os benefícios e as nossas necessidades para o nosso espírito. E assim, agradecidos, faremos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal, e que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui em nossa casa o Luiz Roberto Cesari,
da Associação Espírita Beneficente Pátria do Evangelho, aqui mesmo de Fernandópolis. Pátria do Evangelho, carinhosamente, é chamada de MEI-MEI. Então, pedimos a todos os que aqui estão presentes que envolvam o nosso companheiro Luiz Roberto nas mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho, para que ele se sinta à vontade e transcorra o seu texto para tocar profundamente os nossos corações nesta véspera de feriado de Carnaval. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que nós fomos convidados mais uma vez para estar aqui na casa, a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita. E, infelizmente, aqui para duas pessoas, ó, o Francis e Denise, o Francis e a Denise eles vão ficar um pouco chateados. Por quê? Porque eles já assistiram essa palestra. Mas é bom, lá eu tinha falado também, né? É bom que você como que é? Você fixa mais, né? Você ouve mais de uma vez, você fixa mais, né? Meu sogro falava que é melhor você ler 10 vezes um livro, não, 10 vezes um livro do que ler uma vez 10 livros, né? Porque você fixa muito mais a ideia, né? E aqui no Espiritismo a gente sempre tem essa noção do que a gente nunca pode parar de estudar. A gente sempre tem que estar estudando, né? Então, falar, vai começar um estudo lá do Livro dos Espíritos. Ah, mas esse Livro dos Espíritos eu já estudei. Mas estudou faz quanto tempo? E com quem você estudou? Porque às vezes a pessoa ela pode abordar de uma maneira diferente, né? Então, a gente sempre deve continuar o nosso estudo, né? Então, ó, vocês aguentem firme aí, tá bom? No livro Há 2000 anos, né, a gente vai ver logo no início da história, né, quando o senador Públio Lentulus chega na Palestina, o nome Saul, ele atira uma pedra na direção da liteira que estava viajando a família do senador. E ali, imediatamente ele é detido e ele começa a ser espancado. Esse castigo ele só foi detido porque Lívia, a esposa do senador, ela interfere, né? Peça para que pare. Só que o senador, ele tinha sido avisado por um amigo quando ele estava indo lá para a Palestina, que aquele povo era um povo muito rude, né? Muito que ele deveria submeter de todas as maneiras possíveis, porque senão ele ia ter problema, né? Era um povo muito rude. E ele, automaticamente, lembrando desse conselho, ele determinou que aquele rapaz fosse levado às galés. A galés, naquela época, era a parte que tratava do remo nos barcos, porque o barco naquela época era movido a remo, né? Então as pessoas eram utilizadas para ficar remando o barco, e dificilmente alguém que era designado para esse trabalho, ele saía dali vivo, né? Na verdade, ele nem chegou a ir para as galeras, mas eu não vou contar o final dessa parte não, né? Porque senão perde a graça, vocês vão ter que ler o livro, né? E eu sempre aqui vou falar de livros, né? Eu sempre faço a propaganda de livros, justamente para incentivar a leitura, né? Eu gosto de ler, minha filha está aqui, adora ler, minha esposa gosta de ler, então vamos ler, tá bom? Então, depois, né? Quem ainda não leu esse livro, vai lá, dá uma lida, vê o que aconteceu com o Saul lá, depois. Mas a gente vai citar esse livro mais no final também. É interessante ver que se o senador ali, ele tivesse agido de uma maneira mais tranquila, né, tivesse pensado bem na atitude que ele ia tomar, tivesse relevado um pouco, né, tivesse utilizado ali o perdão, talvez a história dele teria sido diferente. Quem lê o livro vai ver que muitas coisas aconteceram, né, em virtude desse fato, né. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né?
coisas que para a gente parece boba, assim, uma coisa, falar, isso aí já aconteceu comigo tantas vezes, só que às vezes essa pequena atitude, ela vai te marcar, mas vai marcar principalmente a outra pessoa, da maneira como você vai tratar ela, da maneira como você vai decidir. Então a gente tem que observar bem, porque isso pode trazer alguns problemas para nós, no futuro dessa encarnação, ou do nosso futuro espiritual. Então, se a gente for pegar lá no dicionário, o que é perdoar? Perdoar, ele vem do latim, que significa, é perdonare, que significa desculpar, absolver, evitar, doar totalmente. Olha que interessante. Se a gente fosse pegar um conceito, Luiz, dá um conceito de perdão, eu não sei explicar, porque às vezes pergunta, o que é perdão? A pessoa não sabe explicar, né? Rapidamente, o perdão seria um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. É interessante a gente ver que, quando a gente fala de perdão, existe também o auto-perdão. Então, às vezes, a pessoa, ela não perdoa ninguém. Mas e quando ela erra? Será que ela vai perdoar? Né? O Haroldo Dutra Dias, ele fala, né, que ele tem medo da pessoa que não perdoa. Medo é medo no sentido não dele, Haroldo, mas daquela pessoa. Porque se ela não perdoa o outro, quando é a vez dela se auto-perdoar, ela também não vai perdoar. Né? Então, tudo que a gente falar aqui, geralmente a gente pensa no próximo. Aí eu vou perdoar a outra pessoa. Não, talvez isso aqui serve para você. Quando você erra, você também tem que se auto-perdoar. Aí você fala, não, Luiz, mas eu perdoo. Você perdoa, muitas vezes, da boca para fora, né? Será que você perdoa realmente? E só nós sabemos o que realmente passa dentro de nós, do nosso pensamento, né, na nossa consciência. Você sabe se você perdoou ou não, né? Às vezes a gente fala para não ficar, não passar de ser uma pessoa má, né, não ficar com uma má imagem. Mas será que a gente perdoou mesmo, né, aquela pessoa, né? E para ter esse perdão, se efetivamente a gente não praticar ele, isso aí vai ficar incrustado ali no nosso subconsciente, né, que a ciência fala, ou nós aqui no Espiritismo falamos que ela vai ficar onde? Vai ficar na nossa consciência, né? Onde está a nossa consciência? Nossa consciência, ela fica no nosso perispírito, não é? Você desencarna, teu cérebro é matéria, ele se desfaz. A nossa consciência não está no cérebro, está gravada ali no nosso perispírito, que a gente vai levar pelas encarnações. E ali vai ficar gravada todas aquelas informações. E você vai ser colocado em determinadas situações que você deveria passar. Muitas vezes você até tenta fugir. Você tenta tomar outro caminho, mas o problema parece que sempre volta na sua frente. Quando isso acontecer, eu acho que é bom resolver esse problema. Porque se ele não voltar nessa encarnação, ele vai voltar nas próximas, né? No meu trabalho, uma vez aconteceu um caso interessante, que eu tive que tomar uma decisão, se eu ia continuar no trabalho que eu fazia, ou se eu ia mudar o trabalho para outro trabalho. Outra atividade ali no meu trabalho. E eu pensei, refleti, sabia que se eu mudasse, eu teria que tomar algumas providências. Eu achei melhor eu não mudar. Falei, não, eu vou ficar onde eu estou, que eu estou aqui, eu já domino a minha sessão aqui, eu sei que lá eu vou ter alguns problemas, então eu não vou. E não é que aqueles problemas no futuro vieram à minha frente novamente para que eu resolvesse. Eu tentei fugir do problema, o problema veio atrás de mim.
Então, se a gente vê alguma situação que está complicada, você meio fala, não quero me intrometer muito nisso, cuidado, porque dali a pouco ela vai voltar para você também. Tá? E se para a gente ter um perdão, a gente tem que ter uma ofensa, né? O que é uma ofensa? Se a gente procura no dicionário também, é uma injúria, um agravo, ultraje, afronta, lesão, dano, causar um mal físico a alguém, né? Ferir o sentimento de alguém. Isso é ofensa, né? Só que a gente percebe que a ofensa, ela está muito ligada o momento que está a pessoa ofendida. Porque dependendo do que você falar, para uma pessoa é uma coisa normal, a pessoa vai receber aquela informação, né? Tudo bem. Só que outra pessoa vai ouvir a mesma coisa e ela vai se sentir ofendida. Ela não vai gostar. Ela fala, nossa, mas ele está falando isso para mim, né? Muitas vezes a gente toca num determinado assunto, a gente não conhece aquela pessoa profundamente. E aquilo ali, a pessoa acabou de viver um problema. Acabou de viver um problema daquela situação que você está citando, só que você não sabe. Mas a pessoa, ela vai se ofender. Às vezes, quando você fala para a pessoa, vai trabalhar. Se falar para mim, vai trabalhar, ok, vou trabalhar, sem problema. Mas para uma pessoa que, às vezes, ela está desempregada há muito tempo, ela está passando por dificuldade, ela pode falar, ok, ele está falando para mim trabalhar, ele está me chamando de vagabundo, ele está falando que eu não quero trabalhar, porque eu não, né, não porque eu não posso, mas porque eu não quero, e a pessoa pode se ofender, né? Então, depende de quem recebe a ofensa, né? E isso vai de encontro a gente ver como que nós nos comunicamos. Muitos problemas a gente poderia evitar se nós tomássemos um pouco mais de cuidado da maneira como nós falamos, né? É aquilo, não é o que se fala, é como se fala. Então, muitas vezes, você tendo um pouco de parcimônia, não sendo tão impetuoso, né, não falando, né, a gente fala, eu falo na lata, né? Só que às vezes você tem que parar, refletir. Se você conhecer a pessoa, que nem eu conheço a minha esposa, né? Então, de vez em quando eu ainda falho ainda, né? Mas eu sei, determinadas coisas, eu sei como eu tenho que falar com ela. Às vezes aquele momento não é o momento de se falar. Não, vou falar daqui a pouco, agora não, né? Agora não. Então, agora, se você conhece a pessoa, tudo bem. E se você não conhece? Né? Como que faz? A gente tem que tomar cuidado. E quando nós identificamos assim, né, claramente o que é uma ofensa, quando nós somos ofendidos, né? Quando nós sofremos a ofensa, nós sabemos identificar claramente, nós, né, sabemos a receita do que tem que fazer, o que a pessoa tem, como que ela tem que pedir desculpa, a gente sabe tudo, né? Mas por quê? Como que nós identificamos tão claramente o mal? Nós identificamos esse mal porque o mal está dentro de nós. Nós só conseguimos identificar alguma coisa porque nós conhecemos isso. Você consegue identificar uma coisa que você não conhece? A pessoa que não ama ninguém, ela consegue identificar o amor? Ela não consegue, porque ela nunca vivenciou aquilo, é uma coisa que está fora da percepção dela. Então, por que nós, quando nós somos vítimas, por que nós identificamos a ofensa? Porque nós ofendemos. Nós agimos da mesma maneira, ou até pior do que aquela pessoa que nos ofendeu. Então, toda vez que você recebeu alguma coisa que você pode achar que é uma ofensa, cuidado. Reflita se você não faz a mesma coisa. E se você faz, não se ofenda, né? Não se ofenda. Tudo bem? Aqui eu vou fazer várias perguntas. Essas perguntas, elas sempre apareciam quando eu era um dos monitores lá do curso do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um capítulo lá no Evangelho de perdão das ofensas. Então, essas perguntas sempre surgiam, né? Então, essas perguntas que eu vou fazendo é perguntas que as pessoas faziam lá durante o estudo. Perdoar e esquecer? O que vocês acham? O que a senhora acha? Como que é o nome da senhora? Como que a senhora chama?
Josélia, o que a senhora, perdoar e esquecer? Não? Se acontecer um problema, você já esqueceu, você não lembra mais, talvez você esteja precisando ir no médico, né? Procurar, talvez, neurologista? Procurar um neurologista, ver se você não está com algum... Porque nós não somos alienados, né? Nós temos a nossa memória, nós vamos nos recordar, né? Às vezes, o que pode acontecer é o quê? Você não se lembrar de determinados fatos, né? Quando lá no livro dos Espíritos, lá, quando fala, nós desencarnamos, né? O que fica mais latente para o Espírito quando ele desencarna? O que ele passou na última encarnação e que marcou aquele Espírito. Então ele vai pensar, geralmente ele vai estar com o pensamento fixo em determinadas coisas, né? O Espírito que gostava muito de dinheiro, ele vai pensar no quê? No dinheiro, não é? E a mesma coisa nós, né? Às vezes eu lembro de coisas lá de que eu era criança, e eu falo para minha mãe não lembra. Eu não lembro disso. Eu falo, não, mãe, aconteceu assim, assim, mas eu lembro de tudo? Não, mas a gente lembra. E às vezes você fala, não, aconteceu um fato lá que eu fui ofendido. Não, mas eu nem lembro mais disso. Será que não lembra mesmo? Né? O Jorge Elahá, ele tem uma receita, né, para saber se a gente realmente perdoou. Né? Você vai contar a história para uma outra pessoa e no final você vai dar a risada. Se você der uma risada, ficou descontraído, não pensou mal contra outra pessoa, é porque você perdoou. Se você contou a história e não sorriu, é porque você não perdoou. Tem alguma coisinha ali dentro de você que está lembrando negativamente aquilo lá. E é interessante que, às vezes, só de falar no nome da pessoa, você fala, aquela pessoa lá, né? Aquela pessoa me fez mal, ela me ofendeu, ela fez isso outro dia, fez isso, né? Outro dia eu estava, semana retrasada, eu estava assistindo uma live, né, de um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, se chama EM Lives TV, acho que é isso aí. EM é de estudo da mediunidade, né? Então tem uma mulher lá que ela faz um estudo de determinadas, ela pega um trecho de um livro do Manuel Filomeno de Miranda e faz um comentário, um estudo a respeito daquele trecho específico, né? E ela estava lendo um livro que lá no plano espiritual teve um espírito ali, regente ali das trevas, né? Das trevas, né? Não é do umbral, não. Tem gente que fala, será que eu vou para o umbral, né? Tem coisa pior que o umbral, né? E aí um daqueles espíritos que era o chefe ali, ele se elevou, então ele não estava mais lá. E eles precisavam eleger outro para assumir o lugar dele. E tinha as características, né, que esse espírito ele deveria ter. Então eles vão falando, né? Porque vai ter uma eleição para escolher esse espírito. E aí falam, primeira característica, aqui, quando ele estava encarnado, ele tinha que ser uma pessoa muito má. Muito má. Isso a gente já imagina, né? Para estar lá nas trevas. Só que a segunda característica, quando fosse lembrado o nome dele, as pessoas tinham que endereçar um sentimento de ódio. Olha só. Olha só que característica ele tinha que ser para ser um dos chefes lá das trevas. Então, quando fala o nome de uma pessoa, o fulano, e já acende aquela luzinha vermelha, você lembra negativamente dele, né? Toma cuidado, né? Toma cuidado. Às vezes você está ajudando ele a ficar na situação em que ele se encontra. Olha que interessante. Você fala, fulano é isso, fulano é aquilo, você achando que criticando você está fazendo uma grande coisa. Na verdade, não. Na verdade, você está ajudando ele a ficar daquela maneira. Então, em vez de criticar, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e tem que ajudar ele a se levantar. Aí sim você vai estar ajudando, né? E essa questão de lembrar, eu sempre cito um caso, né, da Denise, que ela, minha esposa, né? Denise é minha esposa. E ela encontrou uma pessoa que ela conhecia lá de quando ela era criança, lá em Estrela do Oeste, numa festa de aniversário de criança.
E ela, quando ela bateu o olho na moça, a moça bateu o olho nela, ela percebeu que essa moça ficou com uma mágoa. De um caso que aconteceu lá no passado, quando elas eram crianças, né? Ela percebeu, ela falou para mim, falou, ela até hoje ela não esqueceu. Você vê, aconteceu quando era criança, a pessoa não esquece, né? Então a gente tem que pensar se realmente a gente perdoa ou não. A Joana de Ângeles, ela fala assim, que toda a culpa, e essa culpa é tanto de você ter praticado um ato, como você ter deixado de perdoar a pessoa. Porque isso aí fica, de certa maneira, fica um sentimento de culpa. Porque quando você encontra com aquela pessoa no dia a dia, você desvia o caminho, você não quer andar na mesma calçada, né? Você evita os lugares que aquela pessoa está, né? E Joana de Ângeles fala o seguinte, que quando essa culpa ela não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos, sem aparentes causas, ficando gravados no nosso inconsciente, cedo ou tarde, ressumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. Então, você não perdoando, você acha que você está atingindo a pessoa. Na verdade, você está se atingindo. Tem uma história com um autor desconhecido que fala a história do Zeca. O Zeca era um menino que ele morava na zona rural, né? Chegou da escola, muito nervoso, pisando alto, e o pai percebeu, viu que ele não estava bem. O pai perguntou, ô filho, o que aconteceu? Aconteceu lá um caso com o meu amigo lá na escola, e ele me magoou muito, ele me envergonhou na frente das outras pessoas. Eu desejo tudo de mal para aquele colega, né? Juquinha, vamos falar que é o Juquinha. Aí o pai falou, então faz o seguinte, percebeu, né, a situação, falou, vai lá no quartinho lá, pega aquele saco de carvão que está lá no quartinho. Aí o menino trouxe, o menino trouxe, né, o Zequinha trouxe o carvão, ele falou, tá vendo no varal, tem uma camisa branca pendurada, você vai jogar todos os pedaços de carvão lá na camisa branca. O Zeca falou, achou engraçado, né, moleque gosta de fazer arte, né, falou, jogar carvão na camisa branca é comigo mesmo. Pegou e jogou todos aqueles pedaços de carvão na camisa branca. Aí no final, o pai falou, aí ele jogou tudo, falou, e agora? Né? O pai falou, vamos no espelho, né? Vamos lá no espelho. E quem é metido a ser churrasqueiro, sabe que carvão suja bastante, né? Você pensou em pôr a mão no carvão, você já se suja. E o Zequinha, ele era branquinho, só tava o branquinho do olho assim, ó, ele estava todo sujo daquela fuligem do carvão. E aí o pai falou, olha agora a camisa. A camisa, quase nenhum carvão tinha acertado a camisa. E a camisa tinha ficado só um pouquinho suja. Aí o pai falou assim para ele, filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos. Então, essa é uma figura de linguagem que é usada para falar o quê? Que nós, deixando de perdoar, nós acumulamos essa energia negativa em nós, né? Lá na nossa casa, eu dei o exemplo lá no dia da palestra, lá, porque a Angélica, a nossa nova presidente, a Angélica, todo domingo, ela faz um arranjo de flor, né? Ela sai lá nos jardins lá e faz um apanhado lá de flor, de folha, e faz um arranjo, coloca num jarro com água limpa, né? E deixa lá em cima da tribuna. Aí eu comparei a situação com aquela água que fica no jarro. Imagina você sendo aquelas plantas lá. Em que água você gostaria de ficar? Você gostaria de ficar numa água límpida,
né, fresquinha, que vai te dar nutrientes, você ia querer ficar numa água parada, né, de 6 meses lá, que não trocaram a água ficou até meio escura, fica cheia de lodo. Como que você gostaria? Que água você gostaria? E assim somos nós. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa que não perdoa? Uma pessoa que geralmente não perdoa é uma pessoa que ela sempre está falando mal do outro. Qualquer assunto, qualquer coisa, né? Você fala, a Denise, ela vai falar mal da Denise. A Maria Eduarda, vai lá e fala mal da Maria Eduarda. Ele nunca fala bem de ninguém, né? Nunca fala bem de ninguém. Então essa pessoa é essa água parada. Quem gosta de ficar perto? Ninguém, né? A gente gosta de ficar perto da água limpinha, a pessoa que é alegre, a pessoa que conversa, que dá bons conselhos, né? Que nos ouve, né? Não é assim? Só que às vezes, quando mesmo a gente percebendo que uma pessoa ela necessita de ser perdoada, você identifica aquela situação, você fala, nossa, realmente, agora eu entendo por que ele fez isso. Só que mesmo assim a gente não perdoa. E por que a gente não perdoa? Dona Josélia, por que a gente não perdoa? Quando a gente identifica o problema, vê que ela falou, nossa, agora eu sei por que ela fez isso, mas mesmo assim eu não vou perdoar. Por que a gente age dessa maneira? Oi? Sim, mas isso remete ao nosso egoísmo. Por quê? Tem que ser do meu jeito. Do meu jeito. Eu vou ajudar aquela pessoa, mas ela tem que ter determinados pré-requisitos, senão eu não vou ajudar. Se ela faz isso, não, então não vou ajudar. Tem que ser do meu jeito. E lá no livro Nosso Lar, né, outro livro, né, quem ainda não leu, recomendo que leia, tem a história da Hilda e do Tobias. A história da Hilda e do Tobias é que eles estavam encarnados aqui, né? E eles eram espíritos que já várias encarnações eles estavam juntos, eles tinham aquele amor fraternal, né? Nós não podemos falar que é alma gêmea, né? Que lá no livro dos Espíritos fala que não tem alma gêmea, né? Porque para não entender que a alma se divide, ou que um foi feito para o outro, mas é que fazia tantas encarnações que eles já estavam juntos, que eram espíritos afins, espíritos que se gostavam. Eles estavam encarnados, só que quando tiveram um segundo filho, a Hilda desencarnou. E é aquilo, né? Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Onde que ela ficou? Passou um tempo no umbral, né? Situação muito difícil, não entendendo o que tinha acontecido, só que na primeiro lampejo que ela teve, para onde ela foi? Ficar junto com os filhos, né? E ela via que os filhos não estavam tendo os cuidados necessários, né? Eles, a tia, a babá, a empregada, não estavam cuidando direito das crianças. E o pai trabalhava. O pai não conseguia acompanhar ali todas as atividades das crianças, né? E ela reconheceu, ela viu que o Tobias ele não estava conseguindo, né, dar o carinho, a atenção necessária para as crianças, né? E aí o Tobias resolveu o problema. Como que ele resolveu o problema? Como que resolve esse problema? Casou de novo. Casou de novo. Denise até deu risada, não sei por quê. Deu risada aqui, minha esposa. Ele casou de novo, né? Ela se conformou? Imagina, falou, não, esse é o meu marido. Ela vai cuidar dos meus filhos, né? E ficou extremamente transtornada. Aí veio a avó dela, né? Ela fala que Jesus permitiu que essa avó viesse conversar com ela, uma avó já desencarnada. E ela falou o seguinte, né? Você é uma leoa ou uma alma consciente de Deus? Quer dizer que Luciana pode servir de mãe para os seus filhos, cuidar da sua casa e do seu jardim, suportar o mau humor do marido, do seu marido. Ó, sobrou até para o marido nessa.
e não pode assumir um lugar provisório de companheira ao lado dele, porque tudo que a gente tem aqui é provisório. A Luciana, que é a segunda esposa, ela não ia ficar casada para sempre com o Tobias. Era uma coisa provisória, só para ajudar naquele momento. Naquele momento, entenda-se, o término da encarnação, né? Supõe-se. É assim que você agradece as bênçãos divinas e retribui aqueles que o ajudam? Quer dizer, a Luciana, ela estava ali, não era só para ajudar as crianças, não era só para ajudar o Tobias, era para ajudar ela, para ela se acalmar, para ela ver que tinha uma pessoa cuidando dos filhos dela. Mas o que não deixava? O egoísmo. Não, é o meu marido, são os meus filhos. Aqui não tem nada nosso. A única coisa que tem é a nossa consciência. Nem o nosso corpo é o nosso, né? Então nós temos que analisar bem essa situação, né? Minha esposa, ela já é um espírito evoluído, né? Ela com certeza, se acontecesse isso, ela ia ficar tranquila, aposto, não é? É, lógico, fala que é. É isso aí. E durante todas essas reencarnações, né, que nós vamos tentando praticar o perdão, o que acontece quando a pessoa realmente pratica o perdão? Como que ela é? Como que nós falamos dessa pessoa? Nós falamos bem? O que vocês acham? Nós elogiamos ela quando ela perdoa? Ou será que nós falamos, mas não vai fazer nada? Olha lá o que o outro fez para ela não vai fazer nada, vai ficar quieta. Não tem que fazer. E se ela faz, nós elogiamos. Está certinho, tá dentro do direito dela. Onde já se viu acontecer uma coisa dessas, né? Uma vez eu lembro que no trabalho aconteceu um caso lá comigo, né? Foi comigo. Mas eu não pensei em perdão não, viu? Vou ser sincero, na hora eu fiquei assim, não sei se eu fui intuído, né? Para ficar quieto. Ouvi uma voz assim, veio e falou, fica quieto. Mas falaram para mim, falou, eu não sei o que, você não tem sangue correndo nas veias, porque se fosse eu tinha aprontado um tendel aqui. Mas eu fiquei quieto, né? Mas não pensando nisso, né? Na hora eu achei melhor ficar quieto, né? Então, quando Paulo fala lá na segunda epístola a Timóteo, e também todos os que piamente crerem viver em Cristo. Porque quem que falou para a gente que tinha que perdoar? O Cristo, né? Então, viver em Cristo é viver o quê? É viver da maneira como Ele veio nos mostrar, da maneira como Ele veio nos ensinar. Na verdade, o perdão ele sempre existiu, né? Não foi Jesus que trouxe. Na verdade, Ele veio reforçar essa ideia, né? Todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. E Emmanuel coloca, se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Não é assim que a gente trata a pessoa? Que ela perdoa? O marido foi traído pela esposa e perdoou. O que a gente fala? A gente elogia? A gente elogia? Ou a gente critica? Olha lá, ó. Ou então fala com aquele um pouquinho de sarcasmo, né? Fala, lá, ó, tá vendo aí, ó, aconteceu tal, né? Tinha até um filósofo alemão, o Nietzsche, né, que ele falava que o perdão, ele era fraqueza moral, falta de caráter. E esse é o comportamento do desforço, né? Tem o esforço e o desforço. O que é o esforço? Você construir. O que é o desforço? É você destruir. O que é melhor? O que dá mais trabalho? Construir a casa ou destruir a casa? Destruir, né? Muito mais fácil. Então, nós temos esse comportamento de deixar de perdoar, justamente porque é mais fácil. Porque muitas vezes, para perdoar, você vai ter que usar a humildade. Você vai ter que descer do tamanco lá
do orgulho e vai ter que perdoar. E isso você não quer perante as outras pessoas. Mas alguém pode falar, Luiz, mas é justiça, Luiz. Ó, a pessoa lá fez mal, o Francis lá, ó, fez tão mal para mim. Brincadeira, viu? Ele não fez mal, não. Mas ele fez tanto mal para mim e vai ficar barato, vai ficar impune. E aí é justiça, né? No livro A Bênção da Esperança, Joana de Ângeles fala que quando, porém, o perdão é verdadeiro, não há qualquer impedimento que a justiça prossiga o seu rumo. Mas que justiça ela está falando? O que ocorre é o fato de ela não ser feita pela vítima, armada de ira e de agitação com sede de vingança. Então, quem deve fazer a justiça? É você que foi ofendido? Não. Temos a justiça dos homens, né, que a gente pode acionar, aí, vai no fórum, procura advogado, ou a justiça de Deus, né? O tempo, muitas vezes, vai curar essa ferida, vai trazer a justiça, mas nós não queremos esperar, nós queremos agora, tem que resolver o problema agora, para deixar para depois, para a próxima encarnação, negativo, a pessoa vai ficar fazendo o que ela quer e não, a gente quer agora, né? E a gente esquece que quem vai consertar as outras pessoas, quem que é que deveria ser? É Deus. Nós temos que nos consertar, só que nós não damos conta nem disso, mas nós queremos sempre falar o que a pessoa fez de errado, dar a receita, ou ir lá e fazer, né? Querer aplicar a justiça nós mesmos, porque a gente acha que sabe o correto. Só que foi o que eu falei no início, olhe para você, olhe para a sua conduta. Você não faz a mesma coisa? Que moral que você tem para ir lá falar para a pessoa se ela deve fazer isso ou fazer aquilo? Se você faz igual, não é assim? Então a gente tem que avaliar bastante as nossas atitudes, né? E por que nós devemos perdoar? Eu elenquei 4 situações aqui, né, do motivo da gente ter que perdoar. Primeiro, identificando que todos nós somos imperfeitos, a não ser que tenha algum espírito aqui que seja puro, né? Não sei se tem, se for não precisa falar, não precisa levantar a mão. Mas se tiver um espírito puro, ele já não vai... Em tese, ele não vai cometer os mesmos erros que nós, né? Então, a partir do momento que nós nos identificamos como espíritos imperfeitos, nem os bons lá, nem os que estão numa situação mediana, nós não somos. Pega lá a conceituação lá do Livro dos Espíritos, aquelas 10 divisões lá dos espíritos imperfeitos, eu acho que numa lá a gente se encaixa, ou em várias, né? Eu acho que a gente se encaixa, então a gente é imperfeito, então nós precisamos de perdão. Não é? Nós precisamos. Perguntar, Luiz, quem que precisa de perdão? Todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros. Não é assim? Um segundo motivo. A gente fala, Luiz, eu gostaria tanto que na minha família tivesse um clima bom, né? Tivesse um clima de paz, de tranquilidade, no meu trabalho, né? Que lá no meu trabalho fosse, mas é uma brigaiada, eu venho no centro, achando que no centro eu vou achar a solução dos meus problemas. Chega lá, o pessoal está um discutindo com o outro e tal, aí você fala, nossa, mas a gente tem que pensar qual que é a nossa participação em tudo isso aí. Que a gente cobra muito, a gente quer receber esse clima bom, esse ambiente saudável, mas o que a gente faz para merecer ou para participar de um ambiente tão bom? Será que lá no trabalho você é aquela pessoa que agrega, é aquela pessoa que age com serenidade, no seu lar, no teu círculo de amizades, aqui no centro espírita? Será que você chega, trabalha humildemente, procura não arrumar encrenca com os outros? Será que é assim? Então, às vezes, a gente quer uma coisa que nós não produzimos, e as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos, eles criam toda o André Luiz chama de uma psicosfera pessoal.
E para onde você vai, você leva isso. Então, por isso que às vezes tem a pessoa que ela chega no local, ela traz alegria, né? As pessoas se sentem bem perto dela, as pessoas querem conversar com ela, né? Querem desabafar, né? E já tem outras que ela aponta lá na porta, a pessoa já sai. Não quer nem chegar perto, porque aquela pessoa que é negativa, que a gente falou antes, aquela pessoa que só critica, que só fala mal das pessoas, que você se sente mal perto delas, né? E assim somos todos nós aqui, ó. Todos nós aqui estamos formando aqui um grupo que tem que vibrar. Se falar, eu quero ir no centro espírita porque lá eu me sinto muito bem. Só que se você vier e não pensar positivamente, vai assistir a palestra, falou, não, eu preciso vibrar para o palestrante, para ele falar coisas corretas, falar o que está dentro da doutrina, não fugir do assunto, né? Tudo isso faz parte de todos nós que estamos aqui nessa assembleia, né? Todos nós que estamos nessa reunião temos que vibrar pelo palestrante, pelos outros trabalhadores da casa, nos diversos trabalhos, né? Se o nosso colega ali fale aquele na transmissão, a pessoa que está assistindo em casa não vai conseguir assistir a palestra, né? Então a gente tem que ter esse pensamento positivo. Só que como que você quer receber isso se você não dá? Você não contribui, né? Inclusive no livro A Sombra do Abacateiro, né, que conta um período lá que o Chico Xavier ele se reunia, né, no sábado, logo após o almoço, eles distribuíam sopa e distribuíam donativos, né? E ele se reunia debaixo de um abacateiro e lia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o pessoal fazia comentários, né, sobre aquilo lá, sobre aquele determinado assunto. E lá nesse livro A Sombra do Abacateiro, ele fala que de 60% a 80% das nossas doenças foram adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas e da falta de perdão. Quer dizer, você deixando de perdoar, você está atingindo o que a gente já falou. Está atingindo quem? Você mesmo, né? Em terceiro lugar, quando a gente tem uma contenda com alguém e você não perdoa, o que acontece? Essa contenda ela vai se arrastar. Jesus mesmo falava, né? Reconcilie-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Então, se você teve um problema aqui nessa encarnação, o que seria correto fazer? Você ir lá e se reconciliar com ele. Porque quando desencarnar, às vezes, nós desencarnarmos, cada um vai tomar um rumo diferente. Mas o ódio, né, o rancor permanece. E às vezes os espíritos eles ficam se procurando. Ele desencarna e fica procurando o outro, querendo tomar satisfação, querer resolver aquela pendência que não foi resolvida quando estavam encarnados. E muitas vezes quando você não consegue resolver, quando está desencarnado, como que você vai resolver, né? Onde que vai encarnar esse nosso irmão que nós temos esse problema? Onde vai, Josélia? Hein, Josélia? Onde que encarna esse irmão que a gente tem o problema e a gente não resolveu? Na próxima encarnação. O Chico Xavier fala no livro A Terra e o Semeador. A Terra e o Semeador é um livro dessa coleção aqui, ó. É uma coleção que o organizador ele pegou as entrevistas que o Chico Xavier dava em rádio, televisão, jornais, revistas e transcreve aqui. E numa dessas entrevistas ele fala que quando que esses espíritos vão reencarnar, que situação? Como nossos filhos. Ou dependendo da situação vai variar a posição. Pode ser nosso pai, pode ser nosso avô, pode ser o nosso amigo, mas geralmente vai estar no grupo familiar. Quem é a nossa família? Analisa bem aí, para pensar quem é a nossa família, os nossos irmãos, os nossos pais. Ah, mas eu tenho um irmão lá que nunca se deu comigo, as ideias nunca bateram, nós nunca fomos de conversar. O meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. A minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Por que será, né? Então vamos perdoar logo, vamos resolver essa situação aí, né?
E nós temos que aprender a cultivar o perdão justamente por isso. Lá na nossa casa, na segunda-feira, no caso hoje, né? Hoje não está tendo porque eu e o Francis está aqui, né, Francis? Então não está tendo o nosso encontro lá. Mas a gente está estudando os livros do Manuel Filomeno de Miranda, né? E o principal motivo, né, dos livros do Manuel Filomeno de Miranda trata da obsessão. E você vê o que gera a obsessão. São dois polos, né, pelo menos dois, né, às vezes tem mais. Pelo menos dois polos em que não há o perdão e não há o arrependimento. Então, enquanto não tiver um dos dois lados perdoar ou se arrepender, fica lá, um mandando energia negativa para o outro, um perseguindo o outro. A espiritualidade, muitas vezes, nem consegue intervir positivamente, porque nós não damos abertura. Nós só pensamos no quê? Nós só pensamos em ir lá e resolver aquela pendência. Então, nós temos que tomar cuidado. E o principal, nós não somos cristãos? Nós não somos os seguidores do Cristo? Ele não falou que tinha que perdoar? Então vamos perdoar, né? Vamos perdoar. E é interessante também que a gente observar que você fala, Luiz, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Eu olho para a pessoa, eu sinto aquele rancor, eu não consigo nem estar próximo da pessoa. Então é interessante que nós possamos fazer o quê? Como que a gente vai perdoar essa pessoa? Como que você faz, ô Josélia? Você encontra a pessoa, você não consegue nem ficar perto dela, como que você vai perdoar? Como que você faz? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Você não consegue estar junto da pessoa, você não consegue conversar com ela, se abrir, resolver o problema, faz uma oração para ela. No momento que você vai fazer oração para outras pessoas, lembra dele e faz aquela oração, endereça uma energia positiva, né? Para que isso se resolva o mais rapidamente possível. Aí a Josélia vai pensar, Luiz, eu acho que eu estou bem. Eu acho que eu estou perdoando, tudo isso aí que você falou, eu já estou dominando, eu acho que eu já sou um espírito evoluído, né? Mas eu vou contar uma história agora, a Josélia vai se colocar no lugar dessa pessoa. Vamos ver o que vai acontecer. Cada um de nós deve se colocar no lugar e falar o que eu faria nesse caso. Num outro livro dessa coleção aqui, que é o livro Entrevistas, o Chico Xavier conta uma história que tocou muito ele, né? Pediram para ele falar de um acontecimento que tocou muito. Ele falou, vou comentar um caso que aconteceu lá em Pedro Leopoldo, que um rapaz ele foi vítima de homicídio. Estava vindo do trabalho, por algum motivo ele foi vítima de homicídio, desencarnou, e a mãe ficou desesperada. Ninguém sabia o motivo do homicídio, e nem quem tinha cometido. Porque ele era um rapaz trabalhador, uma boa pessoa. Falou, nossa, mas o que aconteceu, né? E aí, um espírito, que é já uma colega do Chico que já tinha desencarnado, né, a dona Joaninha Gomes, ela falou, Chico, vamos lá na casa daquela senhora, porque ela vai fazer um evangelho hoje, e ela está precisando muito da gente. Aí eles foram lá, se ofereceram para participar do evangelho, né, a mulher aceitou, né. Aí foi abrir, durante o evangelho, abrir o livro lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual livro que foi, qual capítulo que abriu? Perdão das ofensas. Aí leram um trecho lá do livro, né? E nisso que eles estavam lendo esse trecho do livro, bateram na porta. Aí ela foi atender, pediu licença, foi atender. Diz que hoje não pode falar mendigo, né? Tem uma outra, eu aprendi isso agora, que não pode falar mais mendigo, é situação de rua. Oi? Situação de vulnerabilidade. Não pode mais, mas eu vou falar porque está escrito no livro lá, hein? É mendigo, está escrito lá. E aí ele falou o quê? Eu estou com fome, eu queria um prato de comida e um agasalho, porque está frio.
Ela falou, ó, você entra, você só aguarda que a gente está fazendo um estudo do Evangelho, você aguarda só um minutinho, por favor. Ele falou, não, tudo bem. Aí ele entrou, sentou, né? E aí, uma pessoa perguntou para a senhora, mas e a senhora perdoa a pessoa que praticou homicídio contra o seu filho? A mulher falou, olha, Jesus nos ensinou que sim, que eu deveria perdoar, então eu acho que eu tenho que perdoar. O mendigo se levantou e falou, a senhora é a mãe do morto? Ela falou, sim, sou mãe do rapaz que foi vítima de homicídio. O mendigo caiu de joelhos e pediu perdão para ela, porque ele tinha cometido homicídio contra o filho dela. Imagina se fosse nós, qual seria a nossa reação? Qual foi a reação dela? Ela falou, meu filho, ajudou ele a se levantar, falou, você não precisa me pedir perdão, porque eu também sou uma pecadora. Foi lá, terminaram o evangelho, deu o prato de comida, deu a blusa para ele e ele foi embora. Saindo dali, o que aconteceu? Esse mendigo foi lá e se entregou para a polícia, falando que ele era o autor do homicídio. Naquela mesma noite, no outro dia, aliás, o Chico foi visitar novamente a mãe. A mãe falou, Chico, essa noite eu tive um sonho, que eu sonhei com meu filho, e ele veio me falar que ele trouxe o autor do homicídio aqui para mim. Ele que intuiu ele para vir aqui, porque sabia que o meu perdão ia auxiliar a recuperação dele. Talvez não a recuperação total, né, sem reencarnação, porque fica sempre o remorso, né, do que a gente fala, mas a melhora futura dele dependia do seu perdão. E se fosse nós, né, como que nós agiríamos nessa situação? Fica aqui essa reflexão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não concorda com o que eu falei? Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Vamos agora ao trabalho dos passes. Nós vamos pedir aos médiuns passistas que se posicionem, por favor. Enquanto os médiuns se posicionam, nós vamos pedir ao nosso companheiro, o Luiz Roberto, para que ele faça a prece enquanto o passe estará sendo aplicado. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos traz o benefício desses fluidos que são aqui dispensados a todos nós, desde o momento em que aqui adentramos, mas principalmente agora, onde são aplicadas energias curativas, vindas do alto, ajuntadas com as energias tiradas da natureza, das plantas, do ar, das águas. Energias que são enviadas de outros locais, onde são realizadas reuniões com o caráter evangélico, independentemente da religião. Todas essas energias são aqui trazidas e dispensadas a cada um de nós, para que acalmemos o nosso espírito, para que colocamos em ordem as nossas ideias, para que seja retiradas as energias negativas, desimpedindo os nossos centros de força, nos deixando o pensamento claro, sereno, tranquilo, para que possamos sair daqui e retornar aos nossos afazeres, os nossos lares, o nosso trabalho, cientes da nossa responsabilidade,
da mensagem que foi trazida pelo nosso Mestre Jesus e pela doutrina espírita, de que devemos perdoar o nosso irmão, através do amor, da fraternidade. Todos os nossos problemas seriam resolvidos, se fossem assim aplicados. Cabe a nós, trabalhadores dessa causa, levar essa ideia quando daqui sairmos, para que possamos difundi-la e principalmente praticá-la com os nossos irmãos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Luiz Roberto por ter vindo até nós nesta noite, compartilhar um tema tão importante sobre a questão do perdão. E realmente perdoar é um trabalho árduo e contínuo. Todos nós precisamos nos olhar internamente e trabalhar o perdão constantemente, todas as vezes que nós nos sentirmos magoados ou feridos, ou até mesmo na nossa convivência. Vamos então agora, todos vocês receberam uma mensagem, e na mensagem tem um número anotado com uma letra de mão. E agora nós vamos pedir para o Luiz Roberto falar do número 1 até o 46. Por enquanto 1, serão outros. 45, quem está com o número 45, por favor? Lembrando que esse bordado é feito pelas colaboradoras da casa, é um trabalho de doação. Então, ao mesmo tempo que nós temos o tempo investido aqui no trabalho das colaboradoras, nós temos a dosagem de amor, de caridade, de fraternidade, de solidariedade e até mesmo de doação de energia para que o trabalho seja manufaturado, seja produzido. Outro número, Luiz? 22. 22. Obrigado. Mais um? Número... Não, esse não, porque sou eu. 2. Acho que eu dei 2 aí para você. Terezinha, são 2 aqui? 2 embalagens iguais ou não? Pode sortear. 17. 17. Dejanira. Mais um. 33. Número 33. Aqui, por favor. Mais um. Intuitivamente. 28. Número 28. Aqui. Na saída nós temos a água fluidificada, que fora preparada pelos companheiros da casa, e lembramos a todos os que aqui estão presentes, que lá fora também, na saída, nós temos uma mesa com livros espíritas que estão lá à espera de serem adotados. Então, livros que precisam de olhos humanos para terem a sua literatura se manifesta ou manifestada a partir do momento que os olhos humanos se debruçam para tirar dali algum tipo de aproveitamento.
São livros usados, mas livros de conteúdos riquíssimos que podem ajudar não só a nós próprios, como também ajudar pessoas que nós conhecemos e talvez pessoas que estejam passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade. E a literatura espírita serve como um trabalho terapêutico, como uma certa profilaxia que pode ajudar quem esteja passando por algum tipo de turbulência, por algum tipo de problema. Então, na saída, nós temos a água fluidificada e nós temos os livros que estão à espera de mãos humanas que colham-nos e levem-nos ou para si ou para presentear alguém. Mais uma vez, a Associação Espírita Abriga aos Aflitos agradece a todos pela presença. Desejamos um feriado santificado, harmonioso, amoroso, pacífico, apaziguador e que tenhamos hoje uma noite de orações e preces para pedir ao nosso país que os benfeitores espirituais tragam muita luz, muito amor, muita fraternidade, muita caridade, muita solidariedade. Muito obrigado a todos, um bom feriado e até a próxima semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.